Era uma noite escura e tempestuosa. A chuva caía pesadamente sobre a velha mansão abandonada no topo da colina. Dentro da mansão, os corredores estavam silenciosos, exceto pelo ocasional render das tábuas do assoalho. De repente, um grito ecoou pela casa, seguido por um estrondo alto. Uma figura sombria emergiu das sombras, seus olhos brilhando na escuridão. A figura se moveu silenciosamente pelos corredores, desaparecendo e reaparecendo como se fosse um fantasma. No andar de cima, uma porta rangeu ao abrir. Um vento frio soprou pelas cortinas rasgadas, fazendo-as balançar violentamente. A figura sombria subiu as escadas rangentes, seus passos ecoando pela casa vazia. Ao chegar ao topo das escadas, a figura entrou em um quarto escuro. Lá dentro, uma luz fraca brilhava de uma vela solitária no canto do quarto. A figura se aproximou da vela, revelando seu rosto pálido e olhos vazios. De repente, a vela se apagou, deixando o quarto na escuridão total. Um grito agudo encheu o ar, seguido por um silêncio mortal. A mansão voltou a ficar em silêncio, com apenas o som da chuva batendo contra as janelas quebradas. E assim termina a história de terror da velha mansão abandonada no topo da colina. Uma história que continua a assombrar aqueles que ousam se aproximar dela. Era uma noite escura e tempestuosa. A pequena cidade de Salem estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de um trovão distante. No final de uma estrada sinuosa, ficava a velha mansão Blackwood, conhecida por todos na cidade como um lugar de histórias assustadoras e lendas antigas. Diz a lenda que a mansão era habitada por uma velha bruxa chamada Agnes. Agnes era conhecida por sua magia negra e por ter feito um pacto com forças obscuras. Naquela noite fatídica, enquanto a tempestade rugia lá fora, Agnes estava em seu caldeirão fervente, conjurando um feitiço poderoso. De repente, um raio atingiu a mansão, fazendo o chão tremer e as janelas estilhaçarem. O caldeirão de Agnes explodiu em uma chama verde brilhante, iluminando a sala com uma luz sobrenatural. Quando a fumaça se dissipou, Agnes havia desaparecido, deixando para trás apenas seu gato preto de olhos verdes. Desde aquela noite, dizem que o espírito de Agnes assombra a mansão Blackwood. Muitos afirmam ter visto uma luz verde brilhante vindo da mansão durante tempestades noturnas e ouviram o riso estridente de Agnes ecoando pela floresta. A velha mansão Blackwood permanece como um lembrete sombrio do passado da cidade e da lenda da bruxa Agnes. E assim termina a história de terror da velha mansão Blackwood e sua habitante fantasmagórica. Deixe o like e se inscreva no canal. Em uma pequena aldeia escondida entre as montanhas, havia uma lenda sobre uma criatura assustadora que vivia na floresta próxima. A criatura era conhecida como Vendigo, um monstro que se alimentava de medo e desespero. Um dia, um jovem aventureiro da aldeia decidiu enfrentar o Vendigo. Armado apenas com sua coragem e uma espada antiga, ele entrou na floresta escura. À medida que se aprofundava na floresta, o ar ficava mais frio e um sentimento de medo começou a se instalar. De repente, ele ouviu um rugido terrível que ecoou pela floresta. Ele se virou e viu o Vendigo se aproximando, seus olhos brilhando na escuridão. O jovem aventureiro levantou sua espada e se preparou para a batalha. A luta foi feroz e intensa, mas o jovem aventureiro conseguiu derrotar o Vendigo. Com um último rugido, a criatura desapareceu, deixando para trás apenas o silêncio da floresta. O jovem aventureiro retornou à aldeia como um herói. A lenda do Vendigo ainda é contada na aldeia, mas agora é uma história de coragem e triunfo sobre o medo. E assim termina outra história de terror, desta vez com um final feliz. Em uma cidade costeira isolada, havia uma lenda sobre um farol assombrado. Dizia-se que o farol era habitado pelo fantasma de um antigo faroleiro chamado Capitão Ovel, que desapareceu misteriosamente durante uma tempestade violenta. A cidade era pequena e os moradores eram conhecidos por suas histórias de pescadores. No entanto, a história do Capitão Ovel era diferente. Era uma história contada com um tom de medo e respeito. Ovel era um homem robusto, conhecido por sua bravura e dedicação ao trabalho.
Durante a tempestade mais violenta, ele desapareceu sem deixar rastros, e desde então, luzes estranhas e sons inexplicáveis foram relatados no farol. Um dia, um jovem chamado Eli decidiu investigar o farol. Armado com uma lanterna e sua curiosidade, ele se aventurou na estrutura alta e imponente. À medida que subia a escada em espiral, podia ouvir o som distante do mar batendo nas rochas abaixo. Quando chegou ao topo, viu a luz do farol piscando erraticamente. Eli sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando entrou na sala da luz. Ele podia sentir uma presença ali, estava frio e o ar parecia pesado. Ele acendeu sua lanterna e viu uma figura à beira da luz do farol. Era o Capitão Ovel, ou melhor, seu fantasma. Ele estava olhando para o mar, como se ainda estivesse procurando por navios em perigo. Eli estava congelado de medo, mas conseguiu reunir coragem para falar com o fantasma. Ele perguntou ao Capitão Ovel o que ele estava procurando. O fantasma se virou para Eli com uma voz que soava como o vento sussurrou: "O mar levou tudo de mim, estou apenas procurando o que perdi." Eli deixou o farol naquela noite com uma nova compreensão do peso da perda e do dever. Ele contou aos moradores da cidade sobre sua experiência e a lenda do Capitão Ovel cresceu ainda mais. Agora, quando as luzes do farol piscam de maneira estranha durante uma tempestade, os moradores dizem que é o Capitão Ovel, ainda cumprindo seu dever mesmo após a morte. Em uma cidade antiga e esquecida, escondida nas profundezas de uma floresta densa, havia uma mansão conhecida como Casa dos Sussurros. A mansão, com sua arquitetura gótica e janelas sombrias, tinha uma aura de mistério e medo. Dizia-se que a mansão era assombrada pelos espíritos dos antigos habitantes que encontraram seu fim trágico dentro de suas paredes. A história começa com um homem chamado Vitor, um explorador de lugares assombrados. Vitor era conhecido por sua coragem e determinação em desvendar os mistérios do sobrenatural. Ele ouviu falar da Casa dos Sussurros e decidiu investigar. Vitor chegou à mansão em uma noite fria e nebulosa. O portão enferrujado rangeu ao abrir, e a mansão se ergueu diante dele, imponente e ameaçadora. Armado com sua câmera e gravador, ele entrou na mansão. Dentro da mansão, Vitor podia sentir uma presença estranha. Ele ouviu sussurros suaves e passos leves ecoando pelos corredores vazios. Ele seguiu os sons até uma porta fechada. Com um suspiro profundo, ele abriu a porta. Dentro da sala, Vitor viu uma cena horripilante. Espíritos translúcidos estavam dançando em um círculo, seus rostos contorcidos em expressões de dor e tristeza. No centro do círculo estava uma mulher de vestido branco, seu rosto coberto por um véu negro. Vitor levantou sua câmera para capturar a cena, mas quando o flash disparou, os espíritos se viraram para ele. A mulher no centro levantou o véu, revelando olhos vazios e um sorriso cruel. Ela apontou para Vitor e os espíritos avançaram. Vitor correu pela mansão, os espíritos em seu encalço. Ele conseguiu escapar da mansão no último momento, mas não antes de ser marcado pelo toque frio dos espíritos. Vitor nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele deixou sua vida de explorador e passou o resto de seus dias em reclusão. A Casa dos Sussurros permanece na floresta, esperando o próximo explorador corajoso.